meu amigo e minha amiga, de volta com seu programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, sempre tratando de temas atuais, temas polêmicos, temas que efetivamente levam em consideração o seu status de cidadão, o seu status de procurar conhecer os seus direitos e cobrar de quem quer que seja. A gente vai tratando hoje de corrupção, desse cenário degradatório, essa que é a realidade, esse cenário triste que nós estamos passando, não só no meio político, de um modo geral, as instituições como um todo estão realmente muito corrompidas no sentido amplo do termo. E nesse sentido nós não podemos escapar da análise da chamada Operação Lava Jato, professor Hamilton. Operação Lava Jato é indiscutivelmente, por mais que se tenha críticas a ela, isso faz parte, um marco na história do Brasil. Alguns acham que ela é o início da luta contra a corrupção. Outros defendem que a operação é abusiva. Mas para entendê-la, quem está à frente da operação? Por que suas atividades se concentram em Curitiba? Eu queria que você justamente enfrentasse essa perspectiva. Todos os processos serão julgados, né, pelo juiz Sérgio Moro. Ela tem data para acabar? Eu queria que tecnicamente você pudesse expor isso para a gente, Olavo. Muita gente pergunta realmente isso. Por que fatos que ocorreram em Brasília ou fatos que ocorreram no Rio Grande do Norte são levados a serem julgados em Curitiba? O que é que acontece? Trata-se de um juízo federal, cuja abrangência territorial, obviamente, é muito maior do que a de um juiz estadual. É levado para a Lava Jato... Nós poderíamos até fazer um breve parênteses das duas decisões de juiz federal que impediram a cobrança de tributos. Pronto. Exatamente. Tava valendo para o Brasil inteiro. Pronto. Exatamente complementa, isso. Né? É exatamente isso. E acontece a mesma coisa no campo do direito penal. Ou seja, a partir daquela investigação de que contratos da Petrobras estariam sendo utilizados para propinas e financiamento de campanha e que esse dinheiro estaria sendo lavado indevidamente, né, por doleiros e por empresas, etc., o que vier desse ramo, desse eixo, e a cara dessa de investigação... pau de usar a justiça eleitoral em alguns aspectos. Também isso, né? Então, o que estiver relacionado com esse eixo central dessa investigação tem que ser conduzido a Curitiba para o âmbito da Operação Lava Jato. Obviamente, muito já saiu de lá. Muita coisa que estava com o juiz Sérgio Moro, o Supremo, ou o STJ, o mesmo Tribunal Regional Federal. Ou outros tribunais, né? Como a notícia de que tem processo no Distrito Federal, tem processo na Justiça Federal Potiguar. Em São Paulo também. Em São Paulo, o próprio ex-ministro, ele responde a dois processos, salvo engano, ele não responde nenhum com o Sérgio Moro, né? Ele responde um na Justiça Federal Potiguar e um em Brasília, salvo engano. Ou seja, corrobora a sua resposta, no sentido que a maioria está indo, mas nem todos, né? E muito do que foi também pode ser que os tribunais superiores entendam que não deveriam ter sido julgados, ainda tem isso. Verdade. Pelo juiz Sérgio Moro. Ainda não está tão certo do que deva continuar lá e do que não deva. Embora que, a essa altura da investigação, já se tem um juízo de probabilidade muito grande de que tema deve ficar em Curitiba e que tema não deve ficar em Curitiba e nas outras varas federais. Até porque, vamos ser francos, né? Muitas das decisões, não só o mérito, mas essas decisões processuais que você chama a atenção, a maioria delas já foram mantidas, pelo menos pelo TRF da 4ª Região, e algumas delas pelo Superior Tribunal de Justiça. E algumas já foram determinadas pelo próprio Supremo, quando, nos processos de sua competência, mandou desmembrar justamente para Curitiba. Ou seja, o próprio Supremo já direcionou alguns. Peraí, desse aqui, dentro dessa linha, dessa linha frontal que você sinalizou da Petrobras, dessa espinha, já foi direcionado pelo Supremo para o juiz Sérgio Moro. Tanto é verdade que a gente cita Justiça Federal Potiguar, Justiça Federal do Distrito Federal, Justiça Federal Paulista, Justiça Federal Carioca, inclusive porque tem algumas coisas que o Sérgio Cabral responde lá por Curitiba, outras não. Outras não. Porque a partir daquele esquema, vamos dizer, central de Curitiba, muito se chegou a coisas do Rio de Janeiro que tinham a ver com Petrobras, outras não é isso mesmo? Exatamente isso. E até a imprensa já noticiou a vontade do presidente Michel Temer de trocar o comandante da Polícia Federal, uma tentativa de barrar a Lava Jato. Muito se falou também sobre cortes
na operação também, justamente uma tentativa de parar essas investigações e quem sabe até retardar algum processo que ele até mesmo venha a se tornar réu. Do que é que tem de verdade nisso? Porque até o Ministério da Justiça já disse que não vai cortar gastos, que a Operação Lava Jato vai continuar, mas ela tem um fim? Interessante, só para complementar e para apimentar a pergunta fantástica aqui trazida por Joyce, eu diria, salvo engano, e se eu estiver errado você me corrija, nós estamos aqui para discutir, há uma discrepância entre a própria cúpula da Polícia Federal e a própria cúpula do Ministério Público Federal. Porque na linha da Polícia Federal ele desmente essa interferência do Ministério da Justiça em, por exemplo, retirar a Lava Jato específica de Curitiba, passando para a Delegação Geral, não é? De combate ao crime. E o Ministério Público Federal dizendo que não, que vai, porque agora vai todos por meio. Não tem mais a burocracia que você conhece, que você advoga direto com isso, a burocracia dos inquéritos numa delegacia geral, ela vai atrapalhar a operação que tinha um caminho mais rápido quando era a Operação Lava Jato só em Curitiba. E, ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro autorizou, vamos dizer, uma espécie de Lava Jato direcionada para lá. Aí a gente está sem entender. Quem é que está com razão? Ou a Polícia Federal, o Ministério Público? Ou isso é normal, Olavo? Olha, o que tem de fato é que, efetivamente, o número de delegados da Polícia Federal envolvidos na Operação Lava Jato diminuiu significativamente. O governo tenta justificar isso justamente a partir de que outros delegados poderão se envolver a partir do momento em que você centraliza essas operações. Me parece que o Ministério Público entende que essa não é a melhor alternativa, né? Que já havia uma equipe já bem azeitada, com o conhecimento de todo o trâmite da Lava Jato. Bem especializado, né? Inclusive contando com o apoio do Ministério Público e contando com a confiança, que isso é o principal na investigação dessa natureza. Não existe data para acabar a Lava Jato, nem também existe como barrar uma operação dessa natureza. Estamos na 42ª fase, salvo engano, né? Com a prisão do ex-presidente da Petrobras, Bendini, né? Bendini. Que também foi ex-presidente do Banco do Brasil. Também. E me parece que com a delação da JBS, né, com a delação dos principais representantes da JBS, a Lava Jato tende, na verdade, a se ampliar. Né? Fala-se em dezenas, até centenas de políticos que poderiam vir a ser implicados no âmbito dessa operação. A Lava Jato, que inclusive ela foi inspirada em uma operação italiana, a Operação Mãos Limpas, né? E que na década ali de 90 fez um rebuliço na Itália, né? Porque chegou a prender mais de 3 mil pessoas. Só que teve, a operação ela acarretou também algumas consequências muito negativas. Retaliação, né? Grande, retaliação né? aos juízes, né? Intimidação. Inclusive, um juiz chegou até a falecer. Então, assim, consequências muito graves. Até hoje se fala dessas consequências, né? E aí a gente volta né? a um tópico que foi, inclusive, o início da pergunta que eu achei fantástico, né? O início do combate à corrupção no Brasil vai resolver os problemas relacionados à moralidade pública? Eu não acredito. Eu também não. Eu não acredito que uma operação ela tenha esse condão. Eu não acredito sequer que ela tenha um condão pedagógico. O nosso problema, ele é muito mais arraigado na nossa própria cultura, na nossa instituição, no nosso modo de ser, e a gente só vai resolver esse problema de corrupção no Brasil resolvendo 2 grandes problemas. Tomando consciência que essa questão de corrupção é uma coisa muito nossa. É nossa mesmo, ou seja, da nós nossa 3 cultura. aqui, né, a sociedade, me permita aqui, os câmaras, a produção, nós temos um problema básico de corrupção. É verdade. Não é isso que você está dizendo? Exatamente isso. Eu gosto dessa franqueza. E a segunda linha é ter a consciência também que nós não vamos resolver nessa geração. Eu também Você tenho. não resolve de uma hora para outra um problema que é cultural. Nós temos que começar educando bem os nossos filhos para que eles sim possam ter uma Por geração isso, Olavo, menos que eu corrupta. aproveito essa sua digressão final, nós vamos encerrar aqui o 3º bloco e vamos já, desde já, pela peculiaridade do tema e a importância do nosso entrevistado e a reestreia, eu acho que a produção vai autorizar tudo aqui assim, fazemos o 4º bloco com o professor Olavo, excepcionalmente, porque nós temos sempre uma crônica, mas vamos fazer a crônica que junta a nossa. Me permita dizer para você que nós temos um projeto, o Instituto Novo Eleitoral, que eu queria lhe convidar, que se chama Cidadania na Escola. Nós conversamos, eu, Joyce, Márcio Oliveira, que você conhece, e agora vamos agregar com
o projeto aqui da Câmara do vereador Petras, que você conhece também, que é o projeto Vereador Mirim. Eu queria lhe convidar em público aqui para a gente tratar nas escolas, utilizando os vereadores mirins de cidadania, eleições, corrupção, democracia, tudo isso nas crianças e nos jovens. Eu queria que a gente fosse para as escolas, até como professores, advogados, juízes, a gente vai realmente tratar na linha do que você quer, na base. Eu acho que sem isso a gente não vai resolver o problema. Perfeito. Topa Desde o logo, desafio? aceito o desafio. Então, já vamos combinar, nós estamos já fechando, não é? Já agora para agosto, setembro, a reestreia também do Cidadania na escola. Então, vamos dar uma paradinha, né? Já fizemos aqui esse... você não sai, excepcionalmente, você não sai, não é? O Cidadania, ele se amolda às peculiaridades. E você aí de casa, meu amigo e minha amiga, você segura aí que a gente volta já já com o seu Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.